Ok, irmão. Beleza. O irmão Liel está aí conosco também, para nos ajudar bem para nós cantarmos. Parece que eu vi o Liel aí. Se ele está, vamos nós cantar nós mesmos, então. Só nós. Sim, eu não estou ouvindo se ele está. O Eliel cair, você pode... Sim. Então, isso. Então, você que ajuda nós aí nos cânticos aí. Vamos, então, cantar um corinho? Sugestão dos irmãos, os irmãos têm a sugestão? O Eliel. Pode começar? O homem pediu para esperar? Já deu. Marco Aurélio. O Eliel não me escutou. O Eliel me escutou, não? Eliel, vamos estar cantando então Corinho 687? 687? Isto. Tá. É Jesus o meu melhor amigo, que por mim morreu na dura cruz. Sei que vive está comigo para dar-me gozo. Seu amor não pode ser pedido, é divino um amor sem par. Eu por ele redimido, vivo agora para lhe agradar. Muito bem, nós estamos agradecidos ao nosso Deus. Hoje nós já podemos, aliás, o Senhor nos permitiu, na ceia estar na casa do Senhor na parte da manhã. Foi muito maravilhoso, ainda que um pouco restrito, não todos juntos. Mas nós esperamos que logo, logo nós vamos voltar ao normal, se assim Deus nos ajudar. Então, vamos cantar o outro corinho, 691. Só Jesus satisfaz nossas necessidades. Jesus, teu nome satisfaz, por todo mundo espalhe a paz, perfeito gozo e vida traz. Jesus, meu bem amado, és o nome de Salvador. Cristo, forte Redentor, Cristo, grande bom pastor, só teu eternamente. Realmente, nosso Deus, ao quem nós esperamos, não é dificuldade que estamos passando, mas esperamos que logo, logo, nós vamos voltar ao normal, estar presencialmente na casa do nosso Deus. Hoje já foi reduzido, os irmãos, mas foi muito proveitoso. Eu creio que logo, logo nós vamos estar reunidos, todos, em todas as reuniões. Agradecemos Marco Aurélio, que vai trazer mensagem para nós hoje. Então, é muito proveitoso nós estar reunidos, ainda que dessa maneira, que é bom mesmo presencialmente, mas já é um meio que nosso Deus nos concedeu para nós estar reunidos. Imagina se não tivesse esse meio, como nós estaríamos. Há décadas atrás não existia isso, mas agora o Senhor já permitiu para nós. Mas vamos orar ao nosso Deus, pedir nosso irmão Cícero Henrique, que ora a Deus para nós, depois nós vamos ficar cantando o hino número 29. Senhor Deus e amado Pai,
Mais uma vez, damos graças ao teu Filho amado, o Senhor Jesus, de poder entrar essa noite na tua presença. Quero agradecer pelo cada irmão que se encontra reunido, assistindo essa reunião online. Esteja abençoando a cada um de nós, abençoando o nosso irmão Machado na abertura do trabalho, toda a sua família. Também pelo nosso irmão Marco Aurélio, que vai trazer a mensagem dessa noite, porque teu Filho amado, o Senhor Jesus, já tem colocado ao coração do nosso irmão Marco Aurélio, do que ele vai vir falar essa noite. Que seja tudo que está escrito no teu santo livro, Pai. Por cada irmão, por aqueles que têm passado por enfermidade, curando essa enfermidade. E te agradecer pela parte da manhã, que nós ali estávamos reunidos na igreja de Vila Beatriz, na reunião da Santa Ceia, porque nós sabemos que nós temos passado por muita provação, mas uma alegria de poder chegar na Santa Ceia, escutar a tua palavra, participar dos emblemas e lembrar que o teu Filho amado, o Senhor Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Seja abençoando a cada um de nós e agradecido, nós estamos no santo nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Ele ajuda nós aí no 29. E depois o irmão Eliel que quer cantar aí, nós vamos, você mesmo puxa aí. 29. Isso, agora é 29. Há uma fonte sem igual que no nome de Jesus o seu será manancial graça na cruz. Foi amor, divino amor, teu verás sem fim. Aquele amor que é Salvador levou a cruz por mim. A bênção desta salvação a todos franca está. Saúde e purificação, a santa fonte dá. Foi amor, divino amor, fiel verá sem fim. Aquele amor que é o Salvador levou a cruz por mim. O vil ladrão e malfeitor, em Cristo confiou, embora grande pecador, o seu valor provou. Foi amor, divino amor, fiel verá sem fim. Aquele amor que o Salvador levou a cruz por mim. E nós também a salvação podemos alcançar, se nessa fonte de perdão quisermos confiar. Foi amor, divino amor, fiel verá sem fim. Aquele amor que é Salvador levou a cruz por mim. Eliel, você fala os anúncios aí, vocês tem alguns vocês cantar aí também?
Comanda aí. Muito bem, amados irmãos, nós queremos relembrar os trabalhos que vão prosseguir, se assim o Senhor nos permitir. Então, nós lembramos que quarta-feira nós vamos estar reunidos para oração, conforme nós temos feito já nesses 4 meses aí da pandemia. Então, quarta-feira estaremos às 20 horas reunidos através do Zoom para a oração. No próximo domingo nós vamos ter a programação, conforme a programação de hoje, né? Então, às 10 horas, a ceia do Senhor, presencial na igreja. Às 18 horas, está tendo trabalho com os jovens, correto, Daniel? Maravilha, às 18 horas. E próximo domingo nós vamos estar aqui também às 19 horas para o estudo da palavra. No próximo domingo, nós vamos contar, na parte da noite, com o ministério do nosso irmão Teodoro, ali da cidade de Cascavel. Bom, então nosso irmão Teodoro estará conosco. Eu gostaria de relembrar dos aniversariantes dessa semana, e nessa semana nós tivemos o aniversário de casamento. Nosso irmão Mateus e Clara, no dia 30. Né? Então, nossos parabéns aos irmãos Mateus e Clara, que fizeram aniversário de casamento dia 30. Não sei se teve algum parente ou algum amigo que os irmãos queiram mencionar aqui para depois orarmos, que fez aniversário. Só ativar o microfone. Só sobrinha e só amiga. Acho que não, né? Ok, então depois o irmão que for orar, lembre então do aniversário de casamento do irmão Mateus e Clara. Irmão, estava falando com o irmão Genair ainda agora há pouco, né? Apenas para atualizar, a nossa irmã Jerônima, ela continua internada, e o Genair passou essas 2 últimas noites ali com ela, e ele disse que ela tem melhorado de maneira gradativa, né? Então, está melhorando aos poucos. Então, vamos continuar a orar pela nossa irmã Jerônima, que está internada ali com erisipela e também o início de pneumonia. Que o Senhor Deus venha abençoar a recuperação dela. Bom? Obrigado, Machado. Está contigo a palavra. Você não vai cantar aí, então, outros separadores, não? Não, Machado, a gente não preparou, não. Nós vamos cantar mais um, então. Nós... O 17. 17. Não é reunião de evangelismo. Com voz amiga te chama Jesus, que perfeição esta de amor. É Cristo mesmo que chama por ti, não ouvirás pecador. Cristo nos ama, hoje te chama. Ele proclama um plano divino perdão. Grande é teu fardo, vem Jesus, Ele será teu Salvador. Trazer o peso e alívio real, receberás do Senhor. Cristo nos ama, hoje te chama, Ele proclama com pleno divino perdão. Todos os chados seu sangue e perdão, tenha Jesus com fé real, alcançarás paz e consolação, felicidade cabal. Cristo nos ama, hoje te chama, Ele proclama um pleno divino perdão.
Realmente só nosso Deus, o Senhor Jesus, que pode perdoar nossas falhas. Mas graças a Deus que aquilo que chega ao Senhor está perdoado pela sua graça e misericórdia. Lembrar os irmãos nos seus lares. Ore pelo meu lar, por minha família, meu cunhado que é muito doente, coração bem fraco, anda uns 3 passos, está muito cansado, sem Jesus Cristo. Então lembra dele nos seus lares, para que o Senhor possa, na sua graça, operar misericórdia, que ele venha ao conhecimento da verdade. O nome dele é Jonas. Também minha sobrinha, a filha dele, que tem problemas terríveis com depressão, e parece que eu vi os especialistas falando nesses dias, que nesse momento de pandemia, para quem tem problema depressivo, são piores ainda, porque os noticiários não são bons e tem que ficar acomodado dentro de casa. Então fica pior ainda. Então que vamos orar nos seus lares por essas necessidades na minha família. Não sei se os irmãos têm outras para... Nós lembrar também do irmão do João, que fez a cirurgia, né? Já pela 2ª vez de transplante de rins, e está recuperando o seu lar, para que Deus opere misericórdia também na vida deste homem, para que ele venha ao conhecimento da verdade, tanto que Deus fez na vida dele. Mais uma vez, nós agradecemos os irmãos que estão tudo conosco, no Marco Aurélio, bem distante, mas elas vendo aqui, mas logo nós vamos estar juntos aí, se Deus quiser. Vamos orar a Deus, então, mais uma vez, antes de passar a palavra para o nosso irmão Marco Aurélio. O Adonias está me ouvindo? Adonias? Estou sim. Irmão, ora a Deus pela mensagem, e também lembra do nosso irmão Mateus, como foi anunciado, do seu matrimônio, que fez aniversário dia 30, agradecer a Deus, porque é Deus que nos guarda, que nos protege. E quando nós olhamos pela instituição do casamento, nós sabemos que é Deus que incluiu isso nas nossas vidas. Que Deus possa ajudar nós a honrar os nossos lares, nós que somos casados. Oremos então, irmãos, vamos orar. Deus amado, mais uma vez, ó Senhor, continuamos aqui nesse momento agradável, tua santa presença, ó Pai, onde nós já podemos louvar o nome do Senhor, aonde, ó Deus, já podemos agradecer pelas bênçãos recebidas do casal Mateus e Clara. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, mais um ano de aniversário de casamento que o Senhor concedeste a este casal. Ó Pai, esteja abençoando os nossos irmãos, ó Pai. Cada dia mais, ó Deus, eles possam estar olhando para o senhorio de Cristo, depositando todo o seu desejo, toda a sua fé no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando o lar dos nossos irmãos, ó Pai. Agradecemos também, ó Deus, nós que estamos já finalizando o primeiro dia da semana, mas louvamos a Deus que nós ainda podemos continuar, ó Deus, a semear, propagar, ó Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Aonde, ó Deus, daqui a alguns minutos nós iremos ouvir mais uma porção. Tua palavra, através do nosso irmão Marco Aurélio, ó Pai, esteja abençoando o teu servo, irá falar para nós nesta noite, ó Pai, que ele possa ser um vaso de bênção, instruído em tuas santas mãos, ó Pai. Pedimos também uma bênção para o seu lar, juntamente com a Sandy, seus filhos, ó Pai, que cada dia mais eles sejam, ó Pai, um baluarte, ali onde estão, ó Pai, em fervedouro, para propagar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai. Te louvamos, ó Deus amado, por nós já há alguns dias não estarmos reunidos fisicamente, ó Pai. Mas hoje nós já podemos nos alegrar, ó Pai, onde já nós podemos participar da primeira reunião em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão com a tua igreja, ó Pai, e juntos poder rever irmãos. Ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo tem nos abençoado. Tem nos livrado, ó Pai, de nós
estamos sofrendo por essa pandemia que o nosso país está passando, ó Pai. O Senhor, ó Deus, tem nos protegido. Ó Pai, muito obrigado por essas bênçãos concedidas a cada um de nós aqui da igreja e todas as outras pessoas, ó. Te louvamos, ó Deus amado, pela continuação desse culto. Esteja abençoando a cada um de nós, esteja abençoando o Sebastião Machado, ó Pai, o seu familiar, ó Deus, não tem passado muito bem esses últimos dias. Lembramos também, ó Pai, do José, irmão do João Pelúcio, também, ó Deus, pela sua recuperação, ó Deus, esteja ajudando, ó Pai. Lembramos também, ó Deus, da sua salvação também, ó Pai. Pedimos ao Senhor que cada dia mais ele possa estar meditando, ó Pai, de quantas bênçãos o Senhor tem dado em sua vida, ó Pai. Ó Deus, te agradecemos por tudo, ó Pai, por cada irmão, por cada irmã, aqueles que completaram mais um ano de vida, ó Pai, e não foi mencionado aqui, deixamos cada um entregue em tuas santas mãos, ó Deus. Pela continuação da reunião, pela exposição da tua palavra, pelos louvores que cantamos, ó Deus. Esteja, ó Pai, cada dia mais, nos fortalecendo a nossa fé, que nós venhamos, ó Pai, ser convictos. Brevemente o Senhor Jesus Cristo voltará, ó Deus, para buscar o teu povo, e que nós venhamos, ó Deus, estar preparados para estar com o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, e agradecido nós ficamos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Passa a palavra ao nosso irmão Marco Aurélio. Ele fala conosco a tua palavra e também se tiver algum trabalho para falar para nós aí. Está contigo, meu Marco Aurélio. Ok, irmão Machado, obrigado. Boa noite aos amados irmãos, a todos os irmãos, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite feito pelos irmãos para estar falando através desse aplicativo. O convite foi feito pelo irmão Daniel Pelúcio. Muito obrigado, né? A gente tem aprendido com isso, porque a tecnologia tem os seus malefícios, né? Mas eu creio que nesse momento ela tem sido muito útil para os crentes, né? E eu creio que o inventor, né, do aplicativo Zoom está muito feliz com os crentes nesse momento, porque eu acho que não tem, né, um povo que está usando tanto esse aplicativo, né, como os crentes nos dias atuais, né? Eu fico pensando, né, nos crentes lá da gripe espanhola, há 100 anos atrás, né, quando também a gripe espanhola começou ali na Europa, né, essa gripe que teve esse nome por causa do fato mundial, né? Então, os países que estavam envolvidos, né, já estava ocorrendo essa pandemia lá, e eles ocultaram, os governos ocultaram, porque se eles divulgassem, poderia ser visto como um sinal de fraqueza da parte daquela nação. Então, todas as nações já estavam tendo vírus e eles ocultaram. A Espanha não estava envolvida com aquele vírus, né? Começou, olha, tem um vírus circulando aí, ele é fatal. E por isso que ficou conhecida. Eu fico pensando nos crentes daquela época, né? Se nós vivêssemos naquela época, né? Como é que seria difícil para nós, estávamos proibidos de nos juntarmos, ficarmos aí 3, 4 meses sem reunirmos, né? Sem termos um aplicativo Zoom. Então, a tecnologia tem a sua utilidade para o povo. Lembrando também, né, que estudando um pouco sobre a pandemia, lendo, lembrei, né, também que meu bisavô Paulo Vicente Hoffmann, com a gripe espanhola em 1918, em Minas Gerais. De lá para cá, né, muitos filhos dele, netos, bisnetos, foram alcançados, né, pela graça de Deus e salvos pela graça de Deus, e um deles foi eu, né, que alcancei graça e misericórdia, né? Às vezes eu fico pensando como é que Deus age na história, né? Meu bisavô morreu numa cidade, depois dali todos os filhos dele, a ação dele toda foi embora, saiu daquela cidade, ninguém mais ficou mais ali depois da morte dele, eles se espalharam, né? E meu avô, Luiz Hoffmann, que era o filho dele, um dos mais novos, foi parar em Conceição de Carangola, né? E ali tudo começou, né? Ali ele ouviu o evangelho pelo irmão William Angle, né? Irmão Kenneth Jones, o Arthur Ouro, Albert Storr, todos que passaram ali, né?
mas a influência maior, sem dúvida, foi do irmão William Angley, né? E eu fico pensando naquele homem rebelde, né, que era o meu avô, um homem, né, de palavras torpes, né, como a gente conheceu a história dele, alcançar, né, a graça de Deus, e essa graça depois ser estendida a meu pai, a mim. Então, nós temos que muito agradecer ao Senhor por isso. De 100 anos para cá, né, o Senhor foi muito misericordioso com nossos ancestrais, né, com o Evangelho. Aqui em Fervedouro, irmão, as coisas, né, ficaram muito rígidas no começo, né, que na verdade não estava tendo caso. Agora que está tendo caso, parece que a população está mais acomodada. Não está aquela situação extrema assim, né, mas requer também preocupações. Né? Nós também fomos liberados para reunir com algumas restrições, né, como o uso de máscara, respeitar o distanciamento, o uso do álcool gel, e temos reunido, né, obedecendo essas regras, afinal, respeitar, né, obedecer às autoridades, como a palavra de Deus nos ensina. Hoje, né, graças a Deus estamos aqui, eu, a Sandy, a Lisa, minha mãe, né, fez 80 anos de idade, mas feliz também pelo Mateus e a Clara, que completaram mais um ano aí de matrimônio. Se não fosse eles, né? Então eu tenho que, sou feliz por isso, né? Agradecer a eles por isso, a Deus a eles por isso também, né? Eu fico pensando, né, como é que Deus age também na nossa vida. Nasci lá em Queimados, lá me converti, nem imaginava, nem sabia que existia Mateus, a Clara, a Sandy, ninguém. E de repente o Senhor me levou por questões de serviço para São Paulo. São Paulo andei um bom tempo, depois, mais tarde, conheci a Sandy, né? A gente casou, e hoje estamos servindo o Senhor aqui na cidade de Fervedouro. Né? E sou muito grato ao Senhor por isso, pelas coisas que Ele me deu, pela família que Ele me deu, os filhos. Realmente eu só tenho a agradecer ao Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra de Deus. Do 35, Marcos, capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus, sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, né, com a leitura da sua palavra e a explicação dela. Normalmente, quando nós vamos falar num texto, né, nós começamos a explicar o trecho do primeiro versículo que nós lemos, né, até o último versículo que nós lemos. Isso é muito natural. Mas hoje nós faremos diferente. A nossa explicação do último versículo para o primeiro, nós vamos explicar no sentido contrário. Vamos explicar aqui sobre o efeito do caranguejo, de trás para frente. E nós vamos começar
começar a última pergunta, com a pergunta que está no final do texto. Quem é este que até o vento, né, e o mar lhe obedecem? História, nós conhecemos muito bem a história, né, do Senhor Jesus quando houve a tempestade. Não precisamos sequer explicar aqui, né? Creio que todos conhecem. Daquele momento que ele estava no barco e acalmou a tempestade. Todo o processo da história nós conhecemos. Mas eu gostaria de começar aqui respondendo, ou tentando responder essa pergunta, a última pergunta, né, ou a pergunta que está aqui no último versículo, no final da nossa leitura. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta, né, é uma pergunta que nós precisamos ficar atento a ela, nós precisamos ficar atento ao fato de quem era a pessoa que estava no barco com os discípulos. Né? Você sabe muito bem a resposta, né? Você sabe, é o Senhor Jesus, era o Senhor Jesus, né? Mas essa pergunta é muito profunda, ela é muito mais profunda do que a gente pensa e imagina, né? Quando se pergunta ali, quem é este que até o vento e o mar obedece, né? Quem é esse Jesus? Quem era esse Jesus que estava no barco? Nós precisamos pensar mais profundo nessa pergunta. Talvez alguém diga, não é aquele Jesus que estava no barco lá, era um bom homem. Aquele Jesus que estava lá no barco, né, era um grande pensador. Né? Ele foi um homem bom. Ele foi, né, uma pessoa que pregou ideias boas, ou até viveu aquilo que ele deu exemplo em relação àquilo que ele falou. Né? Foi um grande mestre. Mas quando nós pensamos nessa pergunta, quem é este o mar? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa pergunta é muito mais ampla, é muito mais quando pensamos na pessoa do Senhor Jesus do que meramente aquilo que os homens pensam de Cristo. Quem era esse que estava no barco com os discípulos? Este era o verbo, né? Como João disse no capítulo 1, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aquele que no princípio estava com Deus, que era o próprio Deus, que por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada mais, nada menos, estava ali no barco o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. É interessante como João descreve tão bem o Senhor Jesus, né? No capítulo 1. A vida estava nele, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, ele era a vida, ele era a luz dos homens. O texto de João diz que ele veio para mas os seus não receberam, né? É interessante que nos abre um leque muito grande, né? E quando falamos aqui, normalmente, que ele veio para os seus, normalmente a interpretação não está errada, né? Mas nós nos referimos à nação de Israel, que o rejeitou, mas o Senhor Jesus não foi rejeitado somente pela nação de Israel, ele foi rejeitado também pelos moradores da terra, né? Porque quando ele veio para essa terra, ele assumiu a forma humana, ele não invadiu a terra, né? Essa terra era dele, essa terra foi criada por ele, né? Ele é o Senhor dessa terra, ele é o dono dessa terra, né? E ele assumiu a forma humana como um bebê e aqui nasceu, né? É importante lembrar que esse que estava no barco também, ele não se tornou Deus no momento que ele não se tornou uma pessoa no momento que ele nasceu ali na manjedoura, mas ele já era uma pessoa. João fala aqui no capítulo 1, né? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? Somente uma pessoa poderia estar com Deus, o Pai, né? Então, ele não era aquela pessoa que estava ali, não era uma energia, não era uma força, né? Não era uma forma de pensamento, né? Ele era uma pessoa, ele era o ser criador de todas as coisas. Nada mais, nada menos, quem estava no barco era essa pessoa. É assim que nós devemos ver aquela pessoa que estava no barco com os discípulos, né? O Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que criou o universo, criou o céu, criou o sol, a luz, as estrelas,
É aquele que o salmista disse que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, todo o seu exército, pelo Espírito da sua boca, ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a agir. É esse, é o Senhor Jesus. Então, quem é este, né? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Era nada mais, nada menos que o Senhor Jesus. Mas quando você pensa no Senhor Jesus, você não pode pensar no Senhor Jesus como os homens pensam, né? Mas tem que pensar no Senhor Jesus como a própria palavra de Deus nos ensina como ele é. Agora, vamos os versículos voltando. Nós explicamos aqui o versículo 41. Agora nós vamos falar do 40. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ora, né? Se o Senhor Jesus estava no barco, né? Se o Senhor Jesus estava naquele ali, se ele era o Criador, se ele era o Verbo, né? Se ele era o Senhor de todas as coisas, né? Se ele veio, era aquele que veio o mundo para o mundo que era seu, né? Se ele é o Todo-Poderoso, né? Por que, né, os discípulos estavam temerosos? Chegaram a temer, né, quando uma simples tempestade os assolou. Nós podemos dizer uma simples tempestade, porque por mais forte que uma tempestade fosse, com o Senhor Jesus ali, ela ia ser o quê? Uma simples tempestade. Nada mais e nada menos do que isso. Uma simples tempestade. E o grande problema, né, nosso, semelhante aos discípulos também, que é a falta de fé, né? É a falta de confiarmos no Senhor Jesus, descansarmos na sua pessoa e descansarmos também na sua palavra. Um dos maiores problemas, né, na vida dos crentes hoje em dia, que tem feito os crentes sofrerem, né, que tem feito também a humanidade de uma forma sofrer, é a falta de fé. E a palavra de Deus diz em Romanos, né? Tudo que não provém de fé, o que é pecado. Então, um dos grandes problemas, né, nosso, em relação, às vezes, às coisas que nós passamos, está relacionado, né, à nossa falta de fé. Irmão, só um minutinho aqui, tá? Amor, atende aqui, minha mãe. Vê o que minha mãe quer. Desculpa, irmão, eu tenho uma mãe aqui de 80 anos, ela está ligando para mim aqui, eu sempre fico, né? Continuando aqui, né? Então, como nós estamos falando, no versículo 40, como é que não tendes fé, né? Se você tem o Senhor Jesus, né, habitando, o Espírito de Deus habitando, a pessoa de Cristo habitando em você através dele, que ele está com você, conosco, todos os dias, até a consumação do século, por que às vezes nos falta fé? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer também. Por que às vezes nos falta fé? Nos falta fé, né? Porque nós deixamos de confiar no Senhor Jesus, né? E confiarmos em nós mesmos. Versículo 39, o anterior. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ora, nós temos o Senhor Jesus no barco, né? Nós, às vezes, falhamos pela nossa falta de fé. E é importante lembrar, né, que aquele que era Senhor, aquele que dirigiu a palavra para o vento e disse, acalma-te, aquieta-te. Eu aqui estava meditando nesse texto, olhando para o texto, né, estudando um pouco o texto, e tentando lembrar de uma outra ocasião que o Senhor Jesus falou, né, não a uma pessoa diretamente, né, mas a algo que estava relacionado à natureza. Né? Pelo menos eu lembrei de duas passagens, né? Se algum irmão depois lembrar, pode mandar pelo zap para mim, né? Para me ajudar depois. Mas eu estou lembrando dessa passagem que o Senhor Jesus falou com o vento, né? Acalma-te. Estou também lembrando daquela ocasião quando o Senhor Jesus falou àquela figueira, né, que não deu frutos, não deu figos, não foi achado figos ali, e o Senhor Jesus proferiu juízo contra ela e falou contra aquela figueira. Mas o Senhor Jesus falou com o vento e falou com aquela figueira, não porque ele era panteísta, mas porque ele era o Senhor de todas as coisas.
Ele não é como o panteísta que conversa com a árvore, né? Como que tudo para ele, Deus está presente em tudo. Não, não é isso. Ele falou porque ele era senhor também da natureza. Ele tem controle sobre os fenômenos da natureza. Então, ele falou ao vento. Você já levantou de manhã algum dia e falou com a chuva? Eu não falei, né? Nem pretendo falar, porque se eu falar, alguém vai dizer que eu estou doido, né? Chuva, né? Chove mais, chuva, chove menos, chuva, acalma-te. Não, é impossível nós falarmos isso. Mas o Senhor Jesus falou com o vento. Ele falou, acalma-te. Acalma-te. E o Senhor Jesus hoje, que habita em nós, que está nesse barco humano aqui, né? Esse barco que é o templo do Espírito Santo, né? Que o Espírito de Deus habita em nós. Ele habita em nós, né? E ele está nesse barco, e se ele teve o poder, né? E a capacidade de dizer para, e ele estava ali, ele não falou fora do barco, mas no barco, né? Ele falou para os discípulos, para o vento, olha, acalma-te. Ele também, nos dias de hoje, tem o mesmo poder para nos falar a nós também. Marco Aurélio, fica calmo, né? Acalma-te. Se ele teve o poder para acalmar a tempestade, ele tem poder para nos acalmar também, para nos dar tranquilidade, para nos dar paz nessa tempestade pandêmica que nós estamos passando. Alguns têm falado, né, que talvez muitos vão morrer por causa da pandemia, não da pandemia em si, né? Eles morrerão por causa dela. Em que sentido? Eles vão ficar tão preocupados com a pandemia que vão gerar outros problemas de saúde, né? E morrerão não pelo vírus da pandemia, né? Mas por causa da pandemia, por causa de estarem preocupados com a pandemia. Acalma-te, né? Acalma-te. Acalma. O Senhor Jesus está no barco, ele está no controle, né? Acho que nós estamos precisando voltar à nossa infância, né? E cantar aquele corinho, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai. Lembra daquela irmã na escola dominical que ensinava para você, né? A irmã Mariana, lá no Roncador, que nos ensinava. Acho que estamos precisando voltar àquela época, né? E descansar. Com Cristo no barco, vai tudo bem. Se for Jonas, não. Se for acalma-te. Acalma-te. Emudece. Fique quieto, né? Levanta mais cedo. Leia a Bíblia. Ore. Fale com Deus. Você vai sentir paz nesses dias de tanta tribulação em que nós estamos vivendo. Acalma-te. Emudece. O versículo anterior, versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Essa aqui é uma grande demonstração de que o Senhor Jesus estava no controle. Esse dormir do Senhor Jesus aqui é diferente do dormir de Pedro, né, e dos discípulos, lá quando ele estava ali, em agonia, ele estava orando, e ele foi até os discípulos, eles estavam dormindo, ele falou, porventura vocês não podem ver lá, né, um momento comigo? E depois ele volta de novo e os discípulos estão dormindo de novo. Mas esse dormir do Senhor Jesus aqui é um dormir de que ele tinha paz, né, que ele tinha controle sobre todas as coisas. Ele não estava dormindo porque ele era um irresponsável, né? Ele estava dormindo porque ele era um preguiçoso. Ele não estava dormindo porque ele estava cansado e falou, eu não quero ajudar o discípulo, deixa. Não. Ele estava dormindo porque aqui esse sono é a verdadeira demonstração de paz que ele pode nos dar nesses dias de tanta agonia, de tanta tempestade. Paz, né? Não é isso que nós estamos precisando, né? É fácil nós termos paz no momento que está tudo bem, mas o mais difícil, né, é termos paz no momento quando as coisas fogem do controle. E aqui o Senhor Jesus está dormindo, né? E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, nós temos aquele clássico versículo que muitos aqui já decoraram quando criança na escola dominical. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Habita em nós o príncipe da paz.
habita em nós aquele que é o autor da paz, né? Aquele que pode dar paz com abundância, né? Aquele que não vende a paz, não negocia a paz, mas ele tem paz em abundância. Ele é chamado de o príncipe da paz. Ele, né, quer nos dar paz, ele quer nos dar tranquilidade, ele quer nos dar, nós vivamos em paz, mesmo no meio de uma tempestade, pandêmica, como nós estamos vivendo. Voltando mais um versículo. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Ora, levantou-se o quê? Grande temporal. Irmãos, você que nasceu, eu nasci em 74, né? Tem irmãos mais maduros que eu aí, irmão Machado, irmão João Pelúcio, outros irmãos aí já mais experientes. Talvez vocês, eu acredito que nós, em termos mundiais, nós nunca passamos, né, por uma tribulação mundial, né, como nós estamos passando no dia de hoje, né? Passamos por momentos históricos difíceis, sim, né? Você tem lá, né, algumas crises políticas que tiveram no Brasil, né? A instabilidade política, tivemos crise do petróleo, tivemos de 74 para cá, que eu nasci, crise tão intensa, né? Tão preocupante como essa que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Não passamos por nenhuma tempestade tão grande como essa que nós temos passado nos dias de hoje. Porque aqui diz que, ora, levantou-se grande temporal. Grande temporal. E esse temporal está demorando a passar, né, nos nossos dias, com essa pandemia, mas vai passar, né, vai acabar, né, ela vai cessar. E quando o Senhor falar a calma de pandemia, chegar a hora, ele vai falar. Nós não devemos pensar, né, que Deus dormiu, né, quando a pandemia começou. Se Deus não viu, Deus, o Senhor sabia, não vamos ver aqui no versículo anterior, que ia ter a tempestade. E ele não poupou os discípulos disso. Ele queria ensinar uma lição para eles, né? Nós temos esses dias, né? Deus tem, né, feito muitas pessoas que estavam dispersas, que estavam sem pensar nele, né, voltarem a pensar nele novamente, né? Ler a Bíblia, entender o Evangelho, ouvir o Evangelho, crer no Senhor. Eu imagino que muitas pessoas estão sendo na pandemia. Muitos crentes estão sendo despertados por causa dessa pandemia. Deus tem tratado com a humanidade, mas Deus também tem tratado com a sua igreja, a sua própria igreja, nesses dias de pandemia. Deus tem feito muitos crentes sentirem falta das reuniões, por estarem proibidos agora de reunir. Porque antes nós tínhamos ficávamos em casa. Agora não, agora nós temos agora nós estamos proibidos de reunir. Diferente, estamos proibidos e sentimos a vontade, o desejo de estar o quê? Com nossos irmãos em Cristo. Nós ficamos vários dias sem reunir, agora passamos a reunir, como foi precioso chegar nas reuniões, né? Partir o pão com os irmãos, apesar de restrições, com máscara e distanciamento, álcool em gel, né? Mas como é precioso, né? Nós estamos mais uma vez reunidos. E espero, né, irmãos, que essas reuniões os clientes não se acomodem com as reuniões pelo aplicativo. Né? Porque continuar assim, né? Não vamos reunir, não, a gente pode reunir de casa, não caia nessa cilada do diabo. Use agora o aplicativo. Né? Mas quando as coisas normais, ela vai passar. Uma hora o nosso Deus vai dizer, acalma-te, cessa, né? Para a pandemia. Né? E ela vai o quê? Ela vai parar. E é ele que vai dizer isso. A vacina que vai dizer isso. Mas é o nosso Deus que vai dizer a hora certa dela acabar.
O mundo está nos observando, né? O mundo está olhando a forma como nós estamos nos comportando diante dessa o mundo ver, nós temos essa paz. Por que nós aqui estamos desesperados e eles estão tranquilos? Né? Por que nós estamos aqui tão aflitos e eles estão tranquilos? O mundo vai ver, a multidão vai ver. Né? É interessante aqui o versículo 36, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Nós temos pessoas nos olhando, nós temos pessoas nos observando, nós temos pessoas vendo o Senhor que nós temos, o Salvador que nós temos. Eles querem ver Cristo em nós, querem ver essa fé em nós. Eles querem ver nós passarmos essa pandemia de uma forma diferente da deles. Eles querem ver, né? E aqui é citado uma multidão. A multidão estava sempre observando, sempre analisando o Senhor Jesus. Muitos não creram nele, mas muitos vieram a crer nele por aquilo que viram, né? Por aquilo que viram. E eles estavam ali acompanhando, olhando. Não se esqueça que tem uma multidão ao seu redor, te olhando e te observando, né? Dê testemunho, obedecendo as regras. Não sai de casa sem a máscara. Não concordo com a máscara. Tudo bem, mas saia com a máscara, né? Eu saio de casa aqui, desço aqui, eu boto a minha máscara. Eu vou obedecer à autoridade. Eu vou ser um testemunho nessa questão. O mundo está me observando, né? Eu uso a máscara, estão pedindo, né? Então, respeitar as regras, não desobedecer as regras, não porque nós achamos que é através das regras que nós vamos sobreviver, né? Mas também não podemos atentar ao Senhor Deus, né? Porque se as autoridades dizem que nós devemos fazer, façamos, né? Obedeçamos. E daqui a uns dias, né? Isso tudo vai passar. Né? Muitos irmãos falam assim, não, essa hora de nós mostrarmos que nós cremos em Deus, né? Não precisamos usar máscara, que nosso Deus é um Deus poderoso. Ora, essa não é a hora de você fazer isso, né? Essa não é a hora de você desafiar as autoridades, né? Mas você demonstrar humildade e para as pessoas verem Cristo em nós dessa forma. E voltando agora ao último versículo da leitura, mas o primeiro versículo do texto, né? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. O Senhor Jesus, né? Estava do lado de cada margem, né? Ele poderia pensar, não vou atravessar a margem para lá. Vai vir uma tempestade, né? Vai afetar os discípulos, eles vão ficar temerosos, vão ficar desanimados. Não, o Senhor Jesus sabia, e ele permitiu. Passemos ao outro lado, esses discípulos precisam aprender uma lição, né? Eles têm uma lição para aprender, e essa lição vai ser aprendida aqui, agora aqui, né? Nesse trecho aqui que nós vamos atravessar. Porque é interessante ver que o Senhor, o Criador de todas as coisas, ele não precisava daquele barco para atravessar aquela água ali. Né? Nós sabemos disso, porque naquela outra ocasião, o que o Senhor Jesus fez? Ele andou sobre as águas. Se ele quisesse, ele poderia andar sobre as águas ali e levar todos os seus discípulos andando pelas águas. Mas ele não fez isso, ele entrou no barco. Ele humildemente entrou no barco, né? Sabe, eu fico pensando no Senhor Jesus, que é o Criador de todas as coisas. O Senhor Deus, né? Alguém disse, né, que a célula humana, olha, pensa em Deus como o Senhor Jesus como Criador. Alguém disse que a célula humana, nenhuma invenção humana, não existe nenhuma invenção que o homem fez que seja tão sofisticada, tão complexa como uma célula humana. Você já pensou no que é isso, nessa fala, nessa afirmação? Não existe nada que o homem fez de tão complexo nesse mundo que seja tão complexo como uma célula humana. Uma célula humana. Né? Ele poderia fazer uma espaçonave, né? Ele poderia... o Senhor Jesus ele tinha poder para isso, mas ele entrou no barco. Né? Ele entrou no barco. Eu acho precioso isso, né? Como o Senhor Jesus, a humildade dele como Senhor, ele não precisava de usar os recursos daquela época, né? Ele poderia usar recursos sofisticados, mas ele não usou. Né? Ele não precisa das invenções humanas. Né? Ele não precisou de um foguete, né? Como o homem já, muitos séculos depois, conseguiu inventar para ir até a Lua. Né? Ele não precisava, mas nós vemos na sua passagem, depois que ele ressurgiu, que ele foi assunto ao céu, ele subiu. Né? Os discípulos foram olhando ele. Ele foi subindo pelo seu poder, né? Mas ele entra no barco, né? E fica ali, usa aquele barco. Né? Ele usa aquele travesseiro para dormir. Né?
descansar. Que coisa preciosa, né? Ele quer estar conosco, né? Ele quer nos ensinar preciosas lições. Passemos para outra margem. Vamos passar por essa pandemia, né? Vamos atravessar esse mar, né? Porque nós temos lições para aprender. E bom será se nós chegarmos no final dela, nós estivermos lendo mais a palavra de Deus, estivermos orando mais, né? Eu estava conversando com a Senha, o Senhor tem nos ensinado tanto, né? Porque a gente agora, sem essa correria, a gente senta aqui em casa, eu, ela, e a Lisa, né? O Estevo, né? É muito espoleta ainda, na idade de 1 ano e 8 meses, né? Dá um pouco de trabalho na hora da leitura. Mas eu leio o texto bíblico de noite, nosso devocional, né? A Lise lê o comentário do Boa Semente, todo dia ela que é responsável pela leitura do Boa Semente, né? E a gente comenta sobre a leitura do texto bíblico, depois sobre a leitura do Boa Semente, né? E às vezes na correria, né? Não é todo dia, nem todo dia nós conseguimos fazer isso, né? E hoje temos feito isso com mais frequência. E que preciosas lições nós temos aprendido com isso. Não, vamos atravessar para o Tamayo, sim, vamos entrar no barco, né? Vamos até o outro lado. Mas não se esquecendo que o Senhor está conosco. Eu não sei se os irmãos ficaram sabendo aí, eu creio que foi do conhecimento dos irmãos, né, que as igrejas no Brasil estiveram orando pelo irmão Cleto, lá no Mato Grosso. Eu não sei se os irmãos também oraram pelo irmão Cleto aí, né? Mas o irmão Cleto era um irmão lá do Mato Grosso, né? Na cidade de, salvo engano, Cássaro, Vaza Grande, né? Não estou lembrando agora aqui. Ele é casado com uma neta do irmão Gênesis Florentino, e nós estávamos orando, ele pegou o Covid, e foi piorando, e o Senhor permitiu, o Senhor o levou para si, né? Mas eu não conhecia o irmão Cleto, né? Mas hoje, no dia de hoje, nós temos as redes sociais, eu fui lá, digitei o nome dele lá e achei ele no Facebook, né? E lá no Facebook, de cara, você vai entrar lá, ainda está lá o Face dele, eu achei uma frase muito interessante lá, né, no Facebook dele. Ele é mais ou menos assim a frase, né? Uma frase de David Livingstone, né? Que serviu o Senhor lá na África. Ele falou: Senhor, leve-me para onde o Senhor quiser, né? Contanto que o Senhor esteja comigo. Né? Me leva para onde o Senhor quiser me levar, né? Mas contanto que o Senhor esteja comigo. E eu fiquei pensando, meditando nessa... Irmãos, que o Senhor Jesus nos leve para o outro lado do barco, né? Mas se Ele está conosco, com Cristo no barco, vai tudo bem. Né? Que o Senhor nos abençoe nessa noite com a explicação da sua palavra. E que essas poucas palavras possam servir de conforto, de estímulo para nós caminharmos como crentes no Senhor Jesus. Lembrando, né? De que está quase no finalzinho da tempestade, está quase na hora do Senhor dizer, né? Pandemia, né? Coronavírus, acalme-te. Amém. Machado, precisa ativar o microfone aí. Muito bem. Vamos finalizar, né? Realmente, essa ilustração é muito boa da palavra de Deus, contando que o Senhor no barco, tudo vai muito bem. Oi, apareceu a Helena. Irmãos, realmente, eu fico a pensar e observando. Imagina se nós não tivéssemos a quem socorrê-lo, que dificuldade, mas nós sabemos, como foi mencionado, se o Senhor está no barco, tudo vai muito bem. Que Deus ajude nós a ser firmes no propósito de servir o Senhor com fidelidade e com dedicação. Nós vamos estar encerrando, cantando o hino 202. Gostaria que o irmão João Pelúcia encerrasse com nós a reunião, a oração para nós. E assim eu gosto de um que diz: ser guiado pelo Senhor. E realmente, quando nós olhamos para a palavra de Deus, em todas as épocas, aqueles que deixaram ser guiados pelo Senhor, eles tiveram êxito em suas vidas aqui nesta vida presente. Enquanto o Senhor promete para nós a eternidade, mas promete também que se nós for fiel a Ele sendo o dirigente da nossa mente, do nosso coração,
nós vamos ser bem-sucedidos. Que assim seja o desejo de cada um de nós. Temos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ser Cristo o guia da nossa vida. 202. Guia-me, meu bom pastor, nos perigos em redor. Me deixes desviar em teu nome honrar. Guia, quero sempre te seguir. Teu amor, Guia-me, meu bom pastor. Sendo tu meu protetor, nada sinto de pavor. Guarda-me de todo mal, porque tens poder cabal. Guia, quero sempre te seguir. Confiando em teu amor, guia-me, meu bom pastor. Bem seguro em tua mão, tenho eterna salvação. Se me vale o teu poder, nada pode me perder. Guia, guia, quero sempre te seguir. Confiando em teu amor, guia-me, meu bom pastor. Vamos lá. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nós nos alegramos por esse nome que influenciou a nossa vida, que fez de nós observador da Tua Palavra e também homens que temem o Senhor. Mas, às vezes, ó Pai, nós no barco também nos tornamos tímidos, sabendo que o Senhor está conosco, mas, às vezes, Senhor, nós esquecemos. Nós não damos atenção ou voltamos para o Senhor e nós clamamos, Senhor, nos acuda. Aí nós vimos que a nossa fé falhou. Ó Senhor, sentimos essa situação que às vezes nós venhamos fraquejar. Mas esteja misericórdia de nós, ó Deus, ajudando cada um dos seus filhos. Como nós vimos nessa mensagem, que nós devemos voltar, continuar na palavra, na oração, que cada família, cada irmão se empenha nisso, porque o Senhor Jesus cuida do mundo todo, especialmente dos seus. E nós devemos ter no coração, na mente isso daí. Ó Pai, sabemos que o vento obedeceu o Senhor. O Senhor falou com o vento.
que é um fenômeno. E o Senhor também fala com Satanás. O vento obedeceu, Satanás obedece. E às vezes muito dos seus, o homem não obedece ao Senhor. Ó nosso Deus, tenha misericórdia desse mundo de homens que estão vivendo, Senhor. Até mesmo os crentes, que às vezes confiam em si mesmo, esquecem do Senhor. Mas nós damos graça pela mensagem que nós ouvimos e apreciamos por meio do teu servo, o Marcos, e damos graça também por ele, pela sua família, pelo seu ministério. O Pai abençoa teu servo aí nessa comunidade que tem essa responsabilidade de manter os irmãos na fé e também alimentá-lo com a palavra. Seja abençoando teu servo, Deus. Abençoa também, Senhor, todos os que ouviram essa mensagem, que possa estar refletindo nesses pequenos versículos, mas de grande importância nessa viagem que o Senhor Jesus fez de um lado para o outro, onde trouxe para nós e para aqueles irmãos do passado, os discípulos, grande admoestação. É o que precisamos no dia de hoje, Senhor. Precisamos de alento, precisamos de correção, de admoestação. Ajuda cada um de nós. Agora, rogo suas bênçãos por toda a família, todos os membros, todas as pessoas que ouviram essa mensagem. Que cada um de nós podemos estar, Senhor, fixando nossos olhos, não na proa, mas sim na pessoa do Senhor Jesus. Obrigado por esse momento que passamos, um momento gostoso, um momento de apreciar a palavra, momento, ó Deus, de refletir sobre o nosso passado. E nós vimos também que nós estamos numa viagem. Essa viagem que, ora, nós subimos o morro, ora, descemos o morro, ora, a carruagem se perde. Temos que lembrar que nós estamos com o Senhor. Nos abençoa, nos guarde, e dá a cada um, Senhor, a sua bênção para cada irmão, cada coração que ouviu essa mensagem. E em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.